noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce Thaís dos Reis. Eu faço parte da turma de Medicina Veterinária. Meu grupo vai apresentar sobre os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? São o DNA e o RNA, são os dois principais. Ao longo do vídeo vocês vão entender melhor o que cada um faz e qual a função de cada um. É por isso que você precisa saber sobre DNA e RNA. Eles são a razão da sua existência. Vamos entender o que os torna tão especiais. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é tipo a planta mestre do seu corpo inteiro. Ele guarda toda a informação genética que decide tudo, desde a cor dos seus olhos, até o quão alto você vai crescer. Já o RNA, ou ácido ribonucleico, é o ajudante fiel do DNA. Enquanto o DNA guarda as instruções, o RNA as copia e ajuda suas células a construir as proteínas que você precisa para sobreviver. Então, lembre-se, o DNA é o guardião do código, e o RNA é o mensageiro que faz as coisas acontecerem. Juntos, eles são a dupla imbatível por trás de todos os seres vivos. Hoje nós trouxemos o professor Berg, que ele vai nos ajudar a explicar da melhor forma como funciona e como nos ajudam no meio ambiente e tanto na saúde pública quanto na saúde animal. Para começar, professor, como funciona o DNA e o RNA? O DNA e o RNA são ácidos nucleicos, né? O DNA que é o desoxirribonucleico e o RNA que é o ribonucleico, né? O DNA é uma cadeia mais complexa, né? Ela é de forma helicoidal, né? Dupla hélice, enquanto o RNA tem uma fita mais simples, né? O DNA ele armazena muitas informações do nosso corpo, enquanto que o RNA ele tem como principal função a formação de proteínas, né, para a construção do nosso corpo. O DNA ele guarda as nossas informações genéticas, os nossos códigos genéticos, nossos antepassados, né? Na verdade, o DNA conta toda a nossa história, né, humana, né? Não só humana, mas também como foi a nossa evolução através do DNA. E o DNA sempre passa, né, por mutações ao longo, né, dos anos, né, ao longo da vida da Terra, né? Então, para nós, seres humanos, né, tanto o DNA quanto o RNA é o nosso código de vida. Né? Você diria que o DNA e o RNA fariam muita falta se caso não existisse? Nós não existiríamos, na verdade não existiria vida na Terra, né? Se não houvesse. Inclusive tem até um filme agora que eu esqueci o nome, que era muito interessante, falando esse ponto, né? Dos engenheiros, construtores, né? Como eles chegaram a Prometeus no nome do filme, que é muito interessante, que ele contou como surgiu a vida, né? Não dessa forma científica, de forma fantasia, né? Mas assim, dá pra gente entender mais ou menos como o DNA funciona, né? Na evolução da cadeia, né, dos seres vivos, né? O DNA também tem uma função para ajudar a descobrir crimes, né? Que muita gente usa. Sim, né? Hoje a tecnologia está muito avançada, então a ciência forense ela utiliza muito, né, o DNA para tanto descobrir crime como também, né, questão de paternidade, né? É através do DNA que a gente consegue. Professor, existem outras siglas que podem ser usadas no lugar de DNA e RNA? DNA, né, a sigla em inglês, que é ácido desoxirribonucleico, né? E RNA, que é a sigla em inglês, que significa ácido ribonucleico, né? Que não é composto, o ácido desoxirribonucleico é composto por uma pentose, né? Enquanto que a estrutura do RNA já é mais simplificada. Mas assim, teve uma vez que no Enem saiu uma questão bem interessante com relação à questão da sigla aportuguesada. Então, quando ela é aportuguesada, ela vai ficar ADN e ela vai ficar ARN. Né? Então, a gente tem que, às vezes, o autor pode colocar ela aportuguesada e a pessoa, por nunca ter visto ela aportuguesada, sempre na sigla em inglês, né, DNA, então há essa confusão, a pessoa pode errar, né? Mas existe a sigla ADN e ARN. Né?
ela é portuguesada. A desoxirribonucleico, ADN, ácido ribonucleico, ARN. Então, professor, é isso. Eu agradeço a sua participação no nosso vídeo. Desculpe, E assim terminamos a nossa conversa com o professor. Vamos passar agora para os próximos slides, as próximas filmagens e as nossas animações que também tem inclusa no vídeo. Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Sampaio e hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a composição de um nucleotídeo. Um nucleotídeo, no caso, ele é formado por 3 partes, né? Sendo uma base nitrogenada, uma molécula de açúcar e um grupo de fosfatos. As bases podem ser adenina, timina, citosina, guanina no DNA e RNA, e a timina pode ser substituída pela uracila. Imagine um trem bem longo. Cada vagão é um nucleotídeo. Muitos se unem para formar o trem. Cada nucleotídeo tem 3 partes. É um kit minúsculo de 3 peças. Primeiro, há uma molécula de açúcar. No DNA, esse açúcar é a desoxirribose. No RNA, o açúcar é a ribose. A segunda parte é um fosfato. Esse grupo contém átomos de fósforo. Também possui átomos de oxigênio. A terceira parte é uma base. Ela contém átomos de nitrogênio. Essas bases são as letras genéticas. Ácidos nucleicos em animais de produção. Nossa discussão importante de hoje não é apenas sobre nossos queridos cães e gatos. Os ácidos nucleicos também são super importantes para os animais de produção. Pensem em animais valiosos como vacas, ovelhas, porcos e galinhas. A saúde e a produtividade geral deles são absolutamente vitais. São vitais para os produtores rurais esforçados e para todo o nosso suprimento de alimentos. Como a vida se multiplica? Como as células passam informação adiante? Isso é a replicação do DNA. Antes de uma célula se dividir, ela copia todo o seu DNA. Cada nova célula recebe as instruções. É como uma fotocópia perfeita. Sem os ácidos nucleicos, não haveria vida como conhecemos. Eles controlam tudo, desde o crescimento até a reprodução da célula. Além disso, eles são essenciais na hereditariedade, passando informações de geração em geração. Esse cara foi preso injustamente por 18 anos. Mas sua irmã faxineira fez algo tão absurdo que mudou as leis americanas. Todo mundo já viveu o pesadelo de acusado de algo que não fez ou de ver alguém que você ama sofrer sem poder fazer nada. Em 1983, uma família inteira viveu um pesadelo, mas uma irmã decidiu tentar o impossível. Kenny foi condenado à prisão perpétua por um assassinato que não cometeu. As evidências eram falsas, as testemunhas mentiram, mas ninguém queria ouvir. Beth, sua irmã mais nova, limpava casas para sobreviver e mal tinha terminado a 5ª série. Quando o último advogado recusou o caso, ela tomou uma decisão que parecia loucura. Por 16 anos, Beth viveu 2 vidas. De dia, limpava casas. De noite, estudava até desmaiar. Durante a faculdade de Direito, descobriu algo muito foda em uma ciência nova chamada teste de DNA. Ninguém tinha usado isso para casos anteriores. As evidências do caso do irmão ainda existiam, guardadas em um depósito judicial. Beth lutou 2 anos na justiça pelo direito de testar o DNA das manchas de sangue que condenaram Kenny. O resultado mudou tudo, o sangue não era da vítima. As testemunhas confessaram que mentiram sob pressão da polícia. A confissão tinha sido forçada. Beth não só provou a inocência do irmão, ela criou o primeiro método de revisão criminal usando DNA em casos arquivados. Uma descoberta tão poderosa que mudou o sistema judiciário americano. Kenny morreu em um acidente 6 meses após ser solto. Mas o método de Beth já libertou mais de 375 inocentes. O que começou com uma faxineira analfabeta desesperada para salvar o irmão, virou o maior movimento de revisão criminal da história. Hoje, quando você vê notícias de inocentes sendo libertados após décadas na prisão, lembre-se, e não foi um grande advogado que mudou o sistema. Foi uma irmã que limpava banheiros e mal sabia ler, mas se recusou a desistir de alguém que amava. Em 99% das vezes, o amor de uma pessoa comum é mais poderoso que um sistema inteiro.